Bom dia! Vamos continuar nossa aula, né? Então, vamos falar sobre o Dia do Índio. Eu quero que vocês peguem a folhinha, dia 19 de abril, Dia do Índio, tá? E os índios, né, foram os primeiros habitantes do nosso Brasil. E eles se chamaram índios por quê? Porque quando a frota, né, de Pedro Álvares Cabral, ele partiu lá de Portugal, eles iam em direção às Índias, eles iam descobrir as Índias. Só que Pedro Álvares Cabral, com a sua frota, veio parar aqui no Brasil. E quando eles chegaram no Brasil, eles descobriram que já haviam habitantes. Então, o que eles fizeram? Deram o nome do caminho que eles iam, né? Porque eles iam para as Índias. Então, eles chamaram os habitantes daqui de índios, indígenas, por causa, né, do que eles iam fazer, né? E houve esse desvio e chegaram aqui. Por isso que os índios hoje se chamam índios, tá? Esses habitantes são os indígenas. E essa frota, né, chegou aqui, descobriu. Vamos lá ler. Desde o descobrimento do Brasil, os índios estão presentes na nossa história. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram uma população grande de índios, nativos espalhados por toda a nossa terra, aproximadamente 6 milhões. Era entre 4 e 6 milhões. Existia o Brasil inteiro aí de índios, tá bom? Os índios vivem de modo muito diferente do homem, né? Os costumes deles, né, são diferentes dos nossos costumes. Eles costumam morar em aldeias, casas que são feitas de galhos de árvores e palha, que recebe o nome de oca. Então, a moradia do índio se chama oca. A alimentação deles é baseada em raízes, né? Cará, inhame, batata doce, aipim, da caça e a pesca. Eles mesmo produzem os seus objetos, né? Eles fabricam as armas deles, que é o tacape, a lança, a flecha, arco e flecha, né? Eles fazem essas armas, além do que eles mesmos constroem as redes que eles dormem, né? Eles fazem trabalhos artesanais com cerâmica, tá? Então, eles têm essa cultura deles mesmos produzirem, né, o que eles comem e o que eles dormem, né? Essas obras, né? Esses artesanatos também, tá bom? Eles têm o costume de pintar o corpo. Então, para pintar o corpo, eles não pintam com canetinha, eles não pintam com guache, nem com tinta de parede, eles fabricam as próprias tintas deles, né? Eles retiram da natureza, né, sementes, essas sementes extraídas da natureza, eles socam lá, amassam e extraem as cores. O urucum faz o vermelho, tá? A beterraba faz o roxo. O genipapo faz o azul. Não tem aqui na folhinha, mas o calcário faz o branco e o carvão o preto. E eles costumam pintar o corpo deles, né, para cerimônias de casamento, de apresentação do menino e da menina. Eles pintam o corpo para guerra, tá? Então eles mesmos fabricam essas tintas com essas sementes que eu falei: genipapo, urucum, calcário, carvão, a beterraba, tá? Na folha seguinte, vamos lá. O Brasil, né, a gente já falou que foi chegada dos portugueses, descobrimento do Brasil em 1500, já existiam os índios aqui. Na prática, isso quer dizer que antes da chegada dos portugueses no nosso território já existiam povos com a sua organização social, que eram os indígenas, as suas crenças e os seus costumes, tá? Quando os portugueses chegaram, eles estabeleceram o primeiro contato com os indígenas. Os dois povos se estranharam muito,
pois suas culturas eram muito diferentes. Atualmente, só sabemos algo sobre os indígenas que habitavam o Brasil antes de 1500, devido à carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, ele foi o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral. Então, tudo o que acontecia, ele escrevia e enviava para o rei tudo o que acontecia. Então, Pero Vaz de Caminha deixou essa carta escrita, né? Dizendo que quando ele chegar aqui, já haviam esses habitantes. Além de escritos feitos pelos jesuítas eram os padres, tá? As cerimônias são rituais de extrema importância para os indígenas, que em dia de comemoração pintam o corpo com uma tinta encontrada na natureza, mais especificamente extraída das sementes, tá? Como todo grande grupo de pessoas, os indígenas também têm seus líderes, que são o pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote, né, o curandeiro, ele que é o médico da aldeia, ele que realiza as cerimônias de casamento, de batismo, tudo isso, né? E tem o cacique é o chefe. Todos vivem juntos em aldeias compostas por habitações rústicas, chamadas ocas, né? Eles moram em ocas. E muitas ocas juntas formam, né, uma tribo, né? As ocas têm as aldeias, essas aldeias em conjunto formam uma tribo, tá? Então, tem os exercícios, faça os exercícios da página seguinte. Daqui a pouco eu volto com uma aula de ciências. Um beijo!